Estamos ao vivo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs do Grupo Espírita Servidores de Jesus e de outros lugares que estão aqui hoje presenciando a nossa palestra pública de hoje. Hoje, um dia muito legal, muito especial, pois estamos recebendo aqui o querido Norberto Peixoto. Norberto é médium, escritor e dirigente do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Norberto, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite de falar para nós aqui de Niterói. Boa noite, Felipe. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui nesse encontro fraterno de diálogo. Tenho um apreço especial pelo Rio de Janeiro, morei aí 18 anos, eu conheci a Umbanda no Rio de Janeiro, tive minha primeira orientadora assim, dentro da seara de Umbanda, com mais seriedade, foi aí de Niterói, Mãe Inhaçã e Porê-Peri. Então, eu tenho uma estima muito especial pelo Rio de Janeiro e agradeço a oportunidade e a lembrança de vocês da gente fazer esse diálogo no dia de hoje. Que legal, não sabia que você teve essa experiência aqui no Rio, que bacana, hein? Eu Então vamos lá, casei pessoal. aí no Rio de Janeiro, casei na religião, na Umbanda, aí no Rio de Janeiro. A gente ficou uma semana aí em Niterói. Em Niterói, que legal. Niterói, e Caraí, né? Ficamos numa pousada ali em Caraí. E então foi muito gratificante essa semana que a gente ficou. Então eu nunca vou esquecer aí digamos assim, a amorosidade, a generosidade do carioca de Niterói, né? Que bacana. O bom filho a casa torna, né? Muito legal. Então vamos lá, Norberto, seja bem-vindo, fica bem à vontade. Pessoal, a gente estava conversando aqui e Norberto gosta bastante de interagir, então fiquem à vontade para fazer perguntas, colocações. Ele vai, na medida do possível, tentar responder a todos, tá bom? Então ele vai fazer uma fala inicial e depois disso a gente vai ter aí uns 30, 20 minutos para responder a todos vocês. Então vamos fazer aqui uma leitura para a gente iniciar. Eu abri aqui o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 136, que se chama Coisas Terrestres e Coisas Celestiais. E aí tem uma passagem de João, capítulo 3, versículo 12, que Jesus diz assim: Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crerias se vos falar das celestiais? E comenta o Emmanuel: no intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se faz mais explícito os desencarnados quando o novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Por que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente a respeito das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves
dando-se ao gosto de comentários prematuros. É necessário compreenda ao homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então a gente aproveita essas reflexões do Emmanuel para elevar o nosso pensamento, buscando a conexão com o plano mais alto, buscando a conexão com os benfeitores do Grupo Espírita Servidores de Jesus, buscando a conexão com o nosso divino amigo e mestre Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade de mais esse dia encarnado, agradecendo pela oportunidade desse encontro que, sem dúvida, nos trará, assim como a página, igualmente oportunidades de reflexão, oportunidades de dilatar a nossa consciência, iluminando cada vez mais o nosso interior, colocando mais um tijolinho nessa grande construção do reino de Deus dentro dos nossos corações. Rogamos a todos os amigos que já estão presentes, que possam amparar a cada um de nós, que possam amparar o nosso convidado de hoje, Norberto, para que ele tenha toda a possibilidade de trazer o seu estudo de forma cristalina e que nós, por nossa vez, possamos estar com nossas mentes, com nossos corações abertos, para receber e meditar sobre tudo aquilo que for falado aqui hoje. E assim, em nome de todos, em nome de Pai Joaquim, que é o mentor da nossa casa, em nome de Jesus, nós iniciamos a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Norberto, amigo, é com você. Quando você achar que tá bom, você me chama de volta aqui que a gente entra para as perguntas e respostas. Felipe, nós estamos agora a 8 minutos desde o início. Quando for... Você não deixa passar, então, de 40 minutos, 38 minutos? Tá, pode deixar. Tá, ali no reloginho, porque às vezes eu posso me perder no horário, aí eu não vou me preocupar com isso, deixar você me interromper, se eu não interromper antes, tá bom? Tá, eu apareço de volta aí. Bom, queridos, eu estava refletindo sobre esse texto do Emmanuel, que o Felipe leu, e como ele é atual nesse momento que nós estamos passando, né? Eu estava falando com o Felipe antes da gente iniciar a live pública e falar sobre atendimentos espirituais, mas como falar de atendimentos espirituais fora do contexto do Covid e desta pandemia que nós estamos passando. Haja visto aí centros espíritas na maior parte do Brasil estarem fechados por contingência de saúde pública, e os centros espiritualistas de Umbanda também, centros de yoga. Então, a espiritualidade e o exercício da mediunidade, que exige a presença num grupo, presença física, ela não está sendo possível nesse momento. E como ficam os trabalhos espirituais? Então a gente tem que refletir. Eu fiz aqui anotei alguns tópicos e vou considerar a peculiaridade da mediunidade das sessões de caridade umbandista. E dentro do texto que o Emmanuel, que foi lido do Emmanuel, ali a gente conclui que tem certas situações que acontecem na nossa vida que elas fazem parte do aprendizado
coletivo, né, da humanidade. E nós estamos passando por um momento de intenso aprendizado na humanidade. E certas expectativas que nós possamos ter em relação à ação do mundo espiritual, ela se limita à justiça cósmica ou à justiça coletiva, dentro da lei de ação e reação, que rege todos os movimentos ascensionais de evolução, inclusive as pandemias, as viroses, as enfermidades coletivas, que é um momento que nós estamos passando. Esse vírus ele não veio do nada, né? Ele está enfeixado e sustentado dentro da lei de causa e efeito. E ele traz uma mensagem espiritual para nós, que a gente tem que refletir a respeito e tirar os aprendizados que é possível dentro do discernimento, dentro da compreensão individual de cada pessoa, de cada indivíduo. Eu, esses dias, recebi um WhatsApp fazendo um convite, dando um determinado horário da noite, que esta instituição estaria trabalhando com o Dr. Bezerra de Menezes, a falange do Dr. Bezerra de Menezes, e eu, na minha residência, o local onde eu estivesse, naquele horário, bastava eu puxar a manga da camisa para cima e me colocar à disposição que o plano espiritual viria e me daria uma vacina no braço. E este WhatsApp estava conclamando a todos, né, que bastava estar à disposição naquele momento, ter fé que você tomaria a vacina. E eu fiquei refletindo, alguns médiuns aqui da casa me perguntaram o que eu achava desse convite, e ele não se equilibra dentro da lei de causa e efeito no aspecto coletivo. Por que viria esse vírus? E de que forma, então, qual é o sentido dos espíritos virem fazer o processo de vacinação que cabe à ciência, cabe à medicina terrena, cabe à união das nações, o diálogo entre as nações, resolver os problemas que nós estamos passando. Então, eu refleti que a fake news também ela se dá no meio espiritualista mediúnico. E somente através do discernimento, do estudo e do aprendizado contínuo que nós vamos perceber esses movimentos que eles jogam com a nossa credulidade, porque certas coisas não basta ter uma mera crença. E hoje nós temos o principal médium de Bezerra de Menezes vivo, é o Divaldo Pereira Franco. E basta a gente prestar atenção no que o Divaldo Pereira Franco fala em relação ao momento que nós estamos passando. Então, eu fiz essas considerações iniciais sobre atendimento espiritual, porque o senso comum, por vezes, fica com uma expectativa do atendimento espiritual irreal, como se os espíritos ou os médiuns fossem super-homens e super-mulheres, e não funciona assim. Quem está por dentro de um processo mediúnico, quem está participando de uma casa espírita, de Umbanda, sabe das dificuldades que nós médiuns passamos. Então, às vezes, a gente tem que desconstruir alguns fascínios coletivos. Mediunidade exige estudo, exige autoconhecimento, exige um esforço contínuo do médium, contínuo na sua reforma íntima, que é tão falada na doutrina espírita, e a Umbanda, em particular, tem uma característica que a gente chama assim, de mediunidade ativa na lei de Umbanda. O médium umbandista, ele tem os corpos energéticos, etérico, astral, vibrados para fornecer um tônus vital específico que suporte o contato com as forças telúricas de ar, terra, fogo e água. E o éter. Essas forças telúricas, elas são mantenedoras do planeta como um todo. Mas eu me refiro especificamente ao ar, fogo,
terra e água que tem dentro de cada um de nós. Então, a sensibilidade do médium de Umbanda, ele é muito para esta proximidade com o ser humano através dos passos e aconselhamentos nas sessões de caridade pública. Né? Nós, médiuns de Umbanda, somos vibrados para esse momento e perceber no consulente os desequilíbrios que estão acontecendo naquele momento na vida dele, nesses corpos espirituais. Então, a gente sabe que o elemento terra, ele se liga ao chakra básico, estados de consciência que tem a ver com sobrevivência, com manutenção da vida, com ganho, né, material, financeiro. A água, ela impacta no chakra esplênico, umbilical, todo o sistema renal de eliminação, né, aquática do nosso metabolismo, mas também nos aspectos psicológicos de rigidez, né, da necessidade que a gente tem, às vezes, de buscar maior resiliência, melhor fluidez nas nossas decisões, no nosso dia a dia, principalmente no aspecto emocional. O aspecto fogo mexe com as emoções, chakra gástrico, todo o processo digestivo, mas também aspectos das paixões humanas e emoções mais intensas. Então, temos que buscar o equilíbrio sempre nesse elemento. O ar é a própria sustentação da vida, do ar que entra e vai para os pulmões. O ar, ele nos remete aos processos contínuos de construção de pensamentos que vêm da nossa mente e do subconsciente mais profundo. Então, tudo que nos leva a um desequilíbrio começa na mente ou registros subconscientes que nos dão os impulsos ou sustentam os nossos hábitos, que por vezes eles vão gerar desequilíbrio psíquico, emocional e as enfermidades. E por fim, o éter. O éter, ele está mais ligado ao processo de ideação espiritual mais subjetivo, né? O sentido da nossa existência, para onde eu vou, da onde eu vim. Então, eu fiz um breve apanhado que esses elementos que sustentam todo o planeta, eles estão dentro de nós. E nós, médiuns de Umbanda, temos uma sensibilidade maior, vibrada, para lidar com esses desequilíbrios nesses elementos que, por sua vez, estão dentro de cada ser humano. Isso não nos faz melhor nem pior do que quem quer que seja. E a Umbanda, ela tem uma característica na sua organização muito da presença e do trabalho assim frente a frente com o consulente. Então, a gente percebe que muitas vezes, a gente, durante esse processo de pandemia, sente muita falta do trabalho presencial. E, por vezes, até o médium pode se desequilibrar, porque ele precisa, em um determinado momento, ele não consegue lidar bem com a sua emoção, com o seu dia a dia, ele se desequilibra, pode entrar num aspecto negativo, até de influência espiritual, ele precisa daquele contato da sessão de caridade, né? Tudo que movimenta a comunhão, a reunião dentro de uma engira de Umbanda. E aí eu coloco a reflexão, o ritual externo e a ligação espiritual interna. Nós temos que desenvolver uma independência do ritual. Não que o ritual não seja importante. Se eu estou passando por um momento de ausência e impossibilidade de me reunir em grupo, o trabalho mediúnico, e eu sinto falta disso, que é natural, mas isso me desequilibra, algo precisa ser interpretado melhor. Por que eu estou gerando essa dependência? O que alimenta essa falta? E por que eu me desequilibro? Será que todos os meus anos de exercício mediúnico eu desenvolvi uma ligação espiritual interna, independente do ritual? Porque o ritual, ele te dá o estímulo, ele te dá um ancoramento mental, tudo aquilo que movimenta no rito, nos cantos, né?
toda aquela movimentação de fluido, mas se você não tem essa ligação espiritual interna, muito pouco você vai aprender no teu mediunato. Então, eu percebo em alguns momentos, por característica talvez de algumas casas de Umbanda mais ligadas aos aspectos externos do ritual, mais empírica, mais prática e pouco estudo, que os médiuns estão sentindo muito esta falta desse encontro presencial. E os consulentes nos cobram. Por que a gente está com a casa fechada? Porque quando a gente tem que explicar, olha, estou com bandeira vermelha desde o ano passado, agora bandeira preta, os órgãos públicos não permitem, temos que aguardar ter vacina para todos, temos idosos na corrente, muitos idosos vêm na nossa assistência, muito delicada, muito risco, a gente... Então, o consulente, ele também, no seu momento de desequilíbrio, de necessidade, ele tem esse direito, ele não quer saber. Ele quer tomar o passe dele, ele quer ter a assistência espiritual, mas o Covid veio, desarticula tudo isso. Todos nós estamos tendo, em maior ou menor grau, de reinterpretar nossa relação com a mediunidade, com a espiritualidade. Todos nós estamos, em maior ou menor grau, forçados a olharmos mais para dentro do nosso mundo interior, mais para dentro da minha emoção, do meu pensar, uma maior interioridade neste momento. E eu entraria no aspecto da própria educação mediúnica, né? O que nós aprendemos na educação mediúnica e o que se ensina na educação mediúnica? Eu não gosto muito do termo desenvolvimento, embora se utilize bastante o termo desenvolvimento mediúnico, eu mesmo utilizo em vários momentos, mas você não desenvolve aquilo que você não tem. Então, se você não tem uma aptidão, uma sensibilidade nos teus corpos energéticos, para você, estou falando no caso aqui da Umbanda, para você ser um médium ativo, dentro da lei de Umbanda, não adianta você entrar num processo de educação e desenvolvimento mediúnico. Você vai se frustrar se você tem aquela expectativa de trabalhar no aconselhamento no modelo clássico que a Umbanda ainda hoje se sustenta através da incorporação, que hoje não existe mais incorporação inconsciente, preponderando mais a irradiação, né, consciente das entidades durante os trabalhos, mas mesmo assim tem que ter uma sensibilidade para suportar esse enfrentamento, esse frente a frente. Um médium de Umbanda chega a atender 14, 18, em algumas casas até 30, 25, 20 consulentes numa engira, numa sessão de 2 a 3 horas. É bastante este número, considerando todos os desequilíbrios, todos os sofrimentos, todas as queixas que passa naquele momento por aquele medianeiro que está ali dando a ancoragem para o seu guia espiritual e vai dar o passo, vai dar o aconselhamento. Então, o que nós aprendemos num processo de educação mediúnica? Eu consigo ajustar minha sintonia, a sintonia da minha frequência original, pessoal, com a frequência do guia espiritual, independente do local onde eu esteja, ou seja, eu consigo elevar meu pensamento, eu consigo elevar minha vibração em qualquer local, em qualquer momento, mantendo o meu equilíbrio energético. Isso eu tenho que aprender num processo de educação mediúnica, seja espírita ou seja na Umbanda, ou seja, esse ajuste, esse equilíbrio entre o receptor e o emissor. Isso está lá em Chico Xavier no livro Mecanismos da Mediunidade, que ele aborda com muita propriedade a técnica da mediunidade nesse sentido. Não tem como eu conseguir esse ajuste na minha sintonia de frequência original do meu corpo astral com o corpo astral do guia espiritual, do mestre espiritual ou da deidade que eu tenho devoção, porque o nome forma no mundo espiritual muito relativo, e nós não devemos nos prender
nos separarmos e por causa disso, e sim vermos a essência da proposta de um trabalho espiritual, não existe a possibilidade desse equilíbrio, né, de sintonia entre esses planos, sem esforço individual, sem elevação do caráter, sem aprimoramento interno. A gente volta num processo básico, né? A mediunidade somente prática, só empírica, ela não dá as respostas, não dá o aprendizado e a educação necessária para que nós sejamos médios maduros e independentes, não no sentido de qualquer senso de superioridade ou de que o encontro no grupo não seja necessário. Independente no sentido que você também é luz. Os nossos guias espirituais, mentores, mestres astralizados, trabalham esse esforço para que cada um de nós seja um refletor da luz divina. E essa luz divina é o nosso self, a nossa alma, a nossa mona, o nosso espírito, não importa o nome, mas essa essência divina que nós temos dentro de nós. Então, um médium educado, um médium maduro, ele encontra ressonância da sua consciência com a consciência do mestre espiritual ou do guia espiritual. Podemos trabalhar com vários espíritos, podemos perceber várias linhas de trabalho, mas existe uma consciência que é o teu amparador, é o teu mestre espiritual, é o teu guia nesta encarnação, é o teu tutor. Então, o processo de educação da mediunidade, eu digo assim, eu defino mediunidade hoje como ferramenta de autoconhecimento. Não me faz sentido uma outra definição de mediunidade que não principie com a possibilidade de autoconhecimento. Porque perde o sentido você ser médium se a mediunidade não te dá a possibilidade de autoconhecimento e você expandir a sua consciência. No momento que você expande a sua consciência nesse aprendizado, você entra num ponto de equilíbrio de ressonância com o guia ou mestre espiritual. E você está amadurecido consciencialmente. Você não é um ser perfeito, você não é um santo. Você adquire um equilíbrio, uma verticalidade interna, né? com a tua essência sagrada interna e como um estado de consciência. Estado de consciência é esse que ele deve estar baseado no amor, no respeito ao outro, no respeito às diferenças. Muito, muito significativo o nome, né? Grupo Espírita Servidores de Jesus. Servidor é aquele que serve. Serve a quem? Serve o outro. Nós não somos servidores para servir a nós mesmos. Então, o médium ele é um servidor. Servidor de quem? Daquele que está aflito, daquele que está com tormento, daquele que naquele momento não consegue, por seu esforço pessoal, chegar num ponto de equilíbrio. Ele precisa de uma escora, ele precisa de uma mão, de um abraço, de um aconselhamento, por vezes de uma desobsessão, né? Então, o médium ele é um servidor. E se nós ampliarmos esse conceito de serviço ou de servidor, quem é o maior servidor do cosmos? É Deus. Deus serve o tempo todo. Nos serve no ar, na terra, no fogo, na água, no éter, no planeta, na vida, na semente, no cereal, no alimento. Nos serve dando a possibilidade que a gente esteja num corpo físico, que, por sua vez, nada mais é que condensação de átomos. Átomos astrais, átomos ideativos num plano mais alto, que se condensam e dão a esta forma um corpo físico, a possibilidade da minha consciência se expressar numa encarnação. Eu vim para essa escola, buscar um melhoramento, buscar uma expansão da consciência, buscar um reencontro com o amor divino incondicional. Então, tudo isso passa pelo escopo da amplitude do trabalho mediúnico, seja espírita, seja na Umbanda, no meu olhar.
E nós entraríamos nos tipos de trabalho mediúnico. Então, eu vou ser bem objetivo, não quero me estender, eu tenho 8 minutos para a gente passar para as perguntas, e eu gosto de perguntas, faço bastante perguntas, pessoal. O tipo de trabalho mediúnico hoje, nesse momento da Covid, se impõe que seja a distância. Se impõe que seja a distância. Mas será que o trabalho, o passe, seja o passe magnético, né, o passe mediúnico, o passe espiritual, o passe magnético é aquele sem atuação dos espíritos, né? Você doa o teu tônus vital para o outro. O passe mediúnico, quando há uma ação do espírito se ancorando num médium. E o passe espiritual, que eu digo, é o passe direto. O espírito dá um passe direto. Então, quando na assistência, quando nós estamos dando uma palestra, o espírito vai lá no consulente e dá um passe direto nele. Quantos podem estar assistindo agora esse nosso encontro virtual e na sua residência está tomando um passe direto de um espírito amigo, de um guia, de um falangeiro? Isso é plenamente possível. Nunca houve impedimento para o plano espiritual dar um passe, uma fluidificação direta no encarnado, ele lá no plano astral, desencarnado, nunca foi impedimento, porque esses espíritos eles têm a técnica de magnetização de ir buscar os fluidos necessários, movimentá-los e canalizar por um médium, mesmo que possa, por vezes, se utilizar de médiuns em desdobramento sem o médium saber, ou durante o sono físico, que seria uma outra faceta do trabalho mediúnico. Então, nós estamos vivendo um momento que nós temos que nos adaptar a esta imposição, pelo aspecto pandêmico, da continuidade no trabalho à distância. Aí entraria o aspecto das conferências online. Eu fui resistente no início, aqui no Triângulo da Fraternidade, eu não acreditava nesse tipo de ferramenta que fosse possível se conciliar isso num trabalho mediúnico. E eu fui vencido pela situação e eu dou minha mão à palmatória. Eu estava equivocado, porque a gente está fazendo um trabalho semanal de estudo e preces e irradiações, onde os médios, cada um fica no seu altar, ou na sua casa, ou no seu local de oração. Naquele momento a gente se reúne e fizemos os nossos estudos, temos um momento de cântico, e depois as preces e irradiações. E o que a gente está sentindo já há um ano é uma intensa força e atuação espiritual, como se fosse uma sessão presencial. Então, o plano espiritual, ele se acomoda dentro da necessidade do momento que nós passamos em Terra, e para o plano espiritual que não está nessa terceira dimensão, o espaço-tempo, eu diria assim, como se fosse uma dimensão, existem dimensões hiperfísicas, né? Que elas estão justapostas uma na outra, e eles atuam nessas dimensões, desde o mais embaixo, desde o mais em cima até o mais embaixo. A distância e o tempo cronológico aqui da Terra é relativo do lado de lá. A gente sincroniza o tempo aqui, fizemos uma comunhão de esforços, direcionando para uma mesma vontade, no mesmo momento devocional, de entrega, de vibração de amor, e o plano espiritual que sincroniza isso tudo e faz o que tem que ser feito. Então, a gente tem tido os casos de atendimentos como se fossem presenciais, não está tendo diferença nenhuma. Então, nós tivemos que nos adaptar, né, de o servidor não ficar sem o serviço, tivemos que nos adaptar a esse aspecto das conferências online e mantemos o serviço ao próximo, né? O serviço desinteressado, o serviço incondicional, que eu digo que a mediunidade com Jesus, e também é a mediunidade na Umbanda, que é com Jesus, ela te dá a oportunidade de comunhão divina, porque a gente tem serviço ao próximo com total desinteresse pessoal. Isso se chama Karma Yoga, dentro da tradição do Oriente, né? Que é uma ação de união com Deus, auxiliando o próximo, que é o maior serviço,
possível que um devoto, um adepto ou um médium pode fazer em nome de Deus, em nome do sagrado de seus guias espirituais, é auxiliar o próximo. Isso tem um valor enorme quando é desinteressado e feito com o coração. Então, nós temos essa possibilidade no serviço sempre, sempre. Isso alimenta, fortalece a nossa devoção, né? Isto nos mantém em vigilância, porque para mim estar a postos como servidor, eu tenho que estar preparado para o serviço, então mantém, né, a exigência de eu me manter vigilante para o trabalho, estar em condições, porque o médium, eu sempre digo, nós médiuns, né, o trabalho começa muito antes daquele horário marcado. E o médium, se ele for um jarro sujo, a água vai estar suja. Então, quem é que gosta de tomar água em jarro sujo? Ele precisa ser um jarro limpo para levar água limpa para aqueles que têm sede. Isso é uma simbologia, né? Nós devemos estar dentro de nós, né? Nosso caráter, o nosso pensar, as nossas ideias, o nosso emocional equilibrado, pronto para o serviço, para se doar para o serviço. Eu estou falando talvez algo assim que seja repetitivo, né, comum, mas a gente tem que lembrar o básico, o momento que nós estamos passando, porque as pessoas, quando elas ficam, o senso comum, quando ele fica sob pressão, entra num certo desespero e fascínio, ele aceita qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você disser para ele no seu fascínio coletivo, eu citei no início a questão da fake news, aí, com essa questão da vacina do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, nós temos que ter muito discernimento e, às vezes, fazer o básico e o simples é o mais difícil nesse momento, né? Então, meus irmãos, eu vou encerrando nossa preleção aqui. Só queria dizer o seguinte, para nós encerrarmos. Temos a possibilidade de sermos refletores da luz divina, todos nós, indistintamente. E para isso, os nossos guias espirituais estão sempre a postos, seja guia, mestre espiritual, nosso santo de fé, a deidade que a gente elege dentro da nossa afinidade espiritual, né, que sustenta a nossa fé. Aí nós teríamos muitas denominações, nomes e formas, dentro das diversas tradições, mas nós, em essência, cada ser humano é um ser sagrado, um ser de luz, e podemos vibrar esta luz nesse momento, com toda essa comoção coletiva que está acontecendo, e não cairmos nessa negatividade, não cairmos, digamos, nesse pessimismo e nesse desânimo. Obrigado, espero não ter falado demais, estou à disposição aí para as perguntas, interagir com vocês. Agora sim, está me ouvindo? Muito bom, Norberto. Gratidão pela sua fala tão lúcida, né? Como você falou, às vezes parece uma coisa básica, mas muitas das vezes nem esse básico a gente faz ainda, né? Então, muito claro as suas palavras, muito diretas. Vamos ver aqui, a gente já tem umas perguntas aqui. Eu já estava escrevendo um monte, eu falei, se o pessoal não perguntar, eu vou encher ele de pergunta aqui, eu mesmo. Mas o pessoal perguntou. A primeira foi do Fábio, eu vou botar aqui na tela, mas eu leio para você porque costuma ser pequenininho. Gostaria de saber qual o preparo, cuidado e atenções especiais que um médium da Umbanda é orientado para estar preparado na prática caridosa. Isso aí, ele varia de casa para casa, né? Porque quando a gente faz uma pergunta, um fundamento, assim, e abrangente de toda a Umbanda, é difícil a gente responder por toda a Umbanda, porque tem muitas variações de centro para centro. Vou dar um exemplo. Na nossa casa, a gente, agora não, por causa do Covid, né? Agora não, mas a gente fazia sempre 2 amacios por ano. Amacia é aquele banho, né? A gente faz na cabeça com folhas.
Tem casa que não faz Amaci. A gente exige que os médios participem desse Amaci. Tem casa que nem faz o Amaci. Então, se eu pegasse assim, um exemplo do Amaci, que é um fundamento da Umbanda, eu pecaria porque tem casa que não faz. Então, fora do aspecto ritual, litúrgico, de uso de elementos, que é muito comum na Umbanda, eu diria que o cuidado e a atenção especial que todo médium deve ter é ele estar sempre em autoanálise. Então, sempre quando se aproxima o trabalho mediúnico, 2 dias antes, ele já tem que estar se analisando, como é que está o pensamento dele, como é que está a emoção dele, especialmente no dia do trabalho mediúnico, essa autoanálise e vigilância deve aumentar, e isso serve para todos nós, É o serviço que cada um de nós tem que fazer. Sem autoanálise, não tem autoconhecimento. E se não tiver autoconhecimento, eu vou ser um instrumento que qualquer vento me leva para lá e me leva para cá. Não é verdade? Então, o médium, ele acima de qualquer coisa, ele deve ter um mínimo de mestria interior. Ser mestre de si mesmo. O médium maduro, o médium consciente do seu sacerdócio, da responsabilidade da sua tarefa, ele sabe que o dever de casa dele é olhar para dentro de si, se analisar e vencer esses desafios que nós temos diariamente, os nossos hábitos negativos, as emoções que a gente percebe e se percebe envolvido num processo de pensamento de emoção negativa, e dizer, mas por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Não posso. Então, esta guerra interior, no bom sentido, é um dever de casa, é uma atenção especial, é um cuidado que todo médium de Umbanda, independente se ele é mais antigo, mais novo, ele tem que ter, eu vejo assim, é um dever, em toda e qualquer tarefa dentro da Umbanda. Muito legal, Norberto. Eu anotei uma frase aqui que você falou que eu achei muito interessante. Você disse que mediunidade é uma ferramenta de autoconhecimento. E eu achei isso muito interessante, porque, não vou dizer a maioria, mas muitos médiums creem na mediunidade como um poder sobrenatural ali, e acaba se orgulhando no sentido negativo, acabam ficando orgulhosos por conta dessa capacidade e acabam se perdendo nesse meio caminho. E quando você coloca a mediunidade como uma ferramenta de autoconhecimento, é isso que você estava falando agora para o Fábio. O médium precisa estar sempre se vigiando, sempre buscando cada vez ser mais consciente de si mesmo, e do mundo à sua volta, para poder ser uma boa ferramenta, um bom instrumento, um bom medianeiro, como o próprio nome mediunidade significa. Eu achei bem interessante essa fala sua. Eu já pensava assim, mas eu nunca tinha colocado isso assim de uma forma escrita. É muito interessante. Mediunidade é uma ferramenta de autoconhecimento. Se a mediunidade não está te levando a ter autoconhecimento, ela está tendo uma serventia. De repente você está auxiliando alguém. Sim. Mas, enquanto consciência, enquanto espírito, você não está saindo do lugar. Você continua como você era 5 anos atrás, ou como 10 anos atrás, e em alguns casos até regride moralmente. A gente pode adquirir hábitos negativos que sustentam um caráter que não é bom durante o tempo de mediunidade, em terra. E é muito fácil, quando você mexe com elementos, com força, telure, que você vê as coisas acontecer, você faz uma oferenda e vê as coisas acontecerem, de você se encantar com aquele poder e começar a buscar, em vez de você ir para ser o servidor e servir, você vai lá para buscar esse poder. E, por vezes, os nossos desejos, eles se confundem com esse poder e eu estou buscando melhoramento material, estou buscando sucesso, eu estou adquirindo um maior magnetismo pessoal para conquistar o outro, dominar o outro, possuir o outro, mas eu não estou adquirindo uma consciência espiritual. E muitos falham nesse quesito. Não só na seara de Umbanda, nós temos aí apometria, nós temos a questão
pessoas de mediunidade com magia, que está levando e leva muitos, jogando a encarnação fora, nesse encantamento do poder, né, que a mediunidade daria, esse pseudo-encantamento. E eu sempre digo, qualquer poder espiritual, ou mediúnico, ou de elementos, ou de entidade, ou de guia, ele é impermanente, ele é temporário. Qual é o tesouro que as traças não roem, que eu estou buscando para o meu espírito, que eu devo buscar para o meu espírito? E para isso eu tenho que ter discernimento, desenvolver, né, todo um processo de discriminação interior para dizer isso me serve, isso não me serve. E são muitos os testes por dentro da Umbanda, são muitos os testes que a gente passa, né? Aquele tapinha no ombro, aquele elogio, você vê as coisas acontecerem, você ficar encantado com isso. Nossa, eu nem sabia que eu tinha essa força toda, meu guia tem, meu guia, né? E você começa a absorver isso como se você fosse o controlador disso, ou como você fosse proprietário disso, esquecendo a lei de causa e efeito, esquecendo a lei de ação e reação, o mérito individual de cada um e o processo kármico, tudo que envolve. Felipe, nós não temos condição, às vezes, nem de decidir uma coisa que é trivial para nós, né? Eu estou com dor de cabeça, qual é o medicamento que eu vou tomar? Vou tomar medicamento ou não vou? Vai ser uma aspirina, vai ser um paracetamol, vai ser uma dipirona? Você imagina lidar com a vida do outro e tomar decisões em relação à vida do outro, atribuir isso ao espírito, ao guia e invocar um poder para interferir na vida daquela pessoa. E você ainda se orgulhar, se envaidecer desse resultado. É terrível. É rolar escada abaixo, não tem dúvida nenhuma. Terrível, terrível. Então vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou deixar o pessoal falar, se der tempo eu pergunto. O Fábio perguntou novamente, uma outra pergunta. As oferendas utilizam animais na Umbanda, acredito, né, que eu esteja perguntando? E como é visto e compreendido o vegetarianismo, o veganismo na Umbanda? Existem algumas casas de Umbanda, dependendo da linhagem iniciática e da tradição que ela segue, que se utilizam de sacrifícios animais. Diria que não é preponderante, mas existe. Dependendo de algumas regiões do Brasil, se utilizam bastante. Mas a Umbanda clássica, a Umbanda tradicional, que começou com a anunciação do Zélio de Moraes, não utiliza desse tipo de magnetismo. Eu não vou entrar num juízo de valor de outras tradições, que não acho que não cabe a gente julgar outras tradições. Nós não utilizamos, respeitamos quem o faz, mas somos contrários a todo e qualquer tipo de corte ritual ou magnetismo animal semelhante ao citado, né? A questão do vegetarianismo, por dentro da Umbanda, eu diria ainda que é um assunto pouco falado, mas ele vem num crescente, não só por dentro da Umbanda, mas na sociedade abrangente. Hoje nós já somos quase 30 milhões de vegetarianos no Brasil. Eu sou vegetariano já há 15 anos, né? Mais de 15 anos, eu acho, com certeza, mais de 15 anos. E foi uma decisão, uma escolha que eu tomei muito válida. Na nossa casa convive de forma harmônica as duas alas, aqueles que ainda consomem carne e os que são vegetarianos. Não é pré-requisito para ser médium deixar de ser carnívoro. O pré-requisito principal é o caráter, aquilo que o médium tem no coração. Vou aproveitar o gancho e fazer uma pergunta. Eu sou vegetariano também já há algum tempo. Inclusive Ramatiz, né, diz muito em relação a isso pelo Hercílio Mães, né, sobre vegetarianismo, né? Você acha, você que é médium, que a alimentação vegetariana dá uma capacidade mediúnica melhor para o médium ou não vê essa... Na verdade, a alimentação vegetariana não é que ela dê uma capacidade mediúnica maior ou menor, mas ela te dá uma condição anímica melhor. No momento que o teu tônus vital ele fica mais leve, né? E faz todo um benefício para os corpos sutis.
do pretérico, corpo astral. Hoje a alimentação carnívora ela é muito densa. O animal ele é criado em pecuária intensiva, cheio de hormônio, cheio de antibiótico. É uma carne que ela está quase que não é natural. Uhum. Então, a nossa natureza hominal não é para ser carnívoro, senão nós teríamos o dente igual do tigre, assim, né? Nós não teríamos o intestino delgado tão extenso, seria mais curto, né? Como o do leão ou da onça. E uma grande ilusão é dizer que o vegetarianismo nos enfraquece. Então, o gorila e o elefante não seriam, ou o hipopótamo, não seriam tão fortes com toda aquela musculatura. Claro que requer alguns cuidados, né? Você fazer uma reposição de B12 é indicado, porque a gente precisa da vitamina B12. Mas, sim, o vegetarianismo ele tem um impacto espiritual no nosso animismo, ou seja, na nossa capacidade interna vibratória, e nos dá até quem faz meditação ou yoga sente isso muito rapidamente. Você deixa de comer carne, os exercícios respiratórios de pranayama e as técnicas de yoga, elas fluem melhor, porque você mexe com Kundalini. Kundalini é aquela energia, né, que ela vem do chakra básico e sobe pela coluna vertebral. Todos nós temos Kundalini, uns mais fechados, outros mais abertos. Isso vai abrindo com o tempo. E essa energia vai subindo ao longo da coluna vertebral. E quando ela chega no frontal e no coronário, nos dá possibilidade de estados de consciências elevados, ou supraconsciência, né? Nesse aspecto, o vegetarianismo, aliado a uma prática espiritual que melhora o nosso estado anímico, aí sim tem uma consequência natural com a sintonia mediúnica. E aí, por associação, a gente pode dizer, olha, deixei de comer carne, estou me sentindo melhor, percebo que a sintonia mediúnica está melhor. Sim, mas não é diretamente pelo fato de você não comer carne, é porque o teu estado interno, esse fluxo de energia ao longo da coluna vertebral, do Kundalini, ele fica mais desobstruído com a alimentação vegetariana e, a partir daí, ele tem um impacto na percepção dos corpos espirituais e do mundo sutil, metafísico que está à nossa volta. Legal. Eu, quando deve ter uns 6, 7, 8 anos, eu já perdi a conta, eu virei vegetariano, eu senti, assim, que a coisa fluiu melhor dentro da mediunidade. Eu não sou nenhum médium de grandes capacidades, mas eu percebi que a intuição e outras ferramentas ali fluíram de uma maneira mais constante que depois que eu virei vegetariano. Muito interessante isso. Vamos ver aqui. Não é bem uma pergunta, é um comentário. O José fala que na passagem dele pela Umbanda, ele percebeu que os cânticos, os atabaques, têm uma energia muito forte, que era quase imprescindível ali para a realização do trabalho. Muito bom. A Tereza, comentando aquela parte que você falou do trabalho à distância, ela disse que ela tem um trabalho, ela é do Servidor de Jesus, com crianças, quarta-feira à noite, e seus familiares, e tem se reunido online para as vibrações, e a sintonia dos integrantes tem sido excelente. Eu também tenho tido experiência com trabalhos online dentro do campo do magnetismo, e muito interessante também, a gente tem tido excelentes resultados, mesmo à distância. E o Hudson faz uma pergunta aqui. É possível ser realizado passe de um espírito de luz para outro espírito necessitado no desdobramento? São duas perguntas, né? E passe de uma pessoa para ela mesma, através de uma incorporação de um espírito de luz ou guia. Bom, vamos ver a primeira pergunta. Dá para você botar aí a questão do espírito de luz dar um passo em outro espírito. Isso aí nós temos na literatura do André Luiz, né? Muito comum na literatura do André Luiz. Inclusive a possibilidade de um espírito, de um médium estar desdobrado e um espírito acoplar nesse médium no plano astral, no corpo astral com corpo astral, e eles daí realizarem o passe. Tanto é que aquelas incursões umbralinas que o André Luiz descreve, geralmente vai um médium durante o sono físico para servir de escora para eles, porque senão eles não conseguem chegar até esses espíritos.
Mas, independente do médium estar em desdobramento, sim, é possível, existem diversos relatos desta ação direta. Tem uma passagem que é muito simbólica, eu acho que foi num livro do Divaldo Franco, se eu não estou enganado, Amélia Rodrigues, eu acho. É isso? Tem Amélia Rodrigues? Tem. Se eu não estou enganado. O Judas já estava desencarnado. Um espírito no umbral, né? Ele traiu Jesus, ele se suicidou. E Jesus, após a crucificação, ele disse que reconstruiria o corpo dele em 3 dias, né? Neste interregno de tempo, anterior à primeira aparição dele para Maria de Madalena, ele vai no umbral e resgata o Judas, né? Você imagina Jesus com toda aquela luz, né? Descer no umbral e imagino eu que só a luz de Jesus, da consciência dele, já deu um passe no Judas, e o Judas despertou daquela letargia, daquela cristalização. Porque os mestres espirituais e um espírito do porte de Jesus, um mestre planetário, eu digo, o pessoal fala assim, o maior médium, né? Jesus, o maior médium. E a gente diz, eu digo no yoga assim, né? Jesus, o maior yogi que já pisou na Terra, né? Dentro da tradição oriental. Assim como Krishna, assim como Buda, né? Grandes yogis, grandes mestres. Um mestre espiritual, ele tem a possibilidade de intercessão. Ou seja, a lei ordinária, a lei de causa e efeito ordinária que gera karma, ele está acima dela. Então, Jesus tinha, e tem até hoje, assim como Buda, assim como Krishna, a possibilidade de intercessão espiritual. Então, um passe direto num espírito caído ou num umbral é uma consequência desse poder, digamos assim, da consciência de um mestre espiritual fidedigno e, de fato, autorrealizado, como era Jesus, né? Já que está falando de Jesus. A outra é o passe de uma pessoa para ela mesma através da incorporação de um espírito ou guia. Isso acontece na Umbanda, às vezes no final das engiras, né? No descarrego, que a gente chama de descarga. O trabalho foi muito pesado, muitas energias densas, o médium pode ficar com algumas cargas vibratórias. Aí pode vir um caboclo, pode vir um guardião, um Exu, né? E tem aquela chamada de descarga, a entidade incorpora e dá aquele autopasse acoplado no seu médium. Geralmente, em final de aconselhamento, o próprio caboclo, o próprio pai velho já dá aquele passe, ou com um copo da água, ou com um galinho de arruda, ele já faz essa limpeza, esse autopasse no seu, digamos, no seu médium, no seu aparelho, né? Agora, você chamar um espírito, eu estou em casa, não estou bem, eu estou na rua, estou viajando, não estou bem, vou chamar um espírito aqui para me dar um passe, eu vou incorporar, me dar um passe, aí nós entraríamos naquela questão da segurança mediúnica, né, na diretriz que eu não recomendo. Faça uma oração, faça uma prece, leve seu pensamento. Se for o caso, durante o sono físico, aí o seu guardião, o seu guia vai proceder a esse passe, né? E um autopasse no sentido magnético, né? No sentido anímico. Você acha que é possível? Plenamente possível. A gente faz direto com yoga. A yoga, quando você entra num processo de meditação mais profundo, que você está fazendo exercício de respiração, e que você libera todas as suas aflições, né? Você traz para um centro de serenidade, de paz, e que a energia sobe, você está com o olhar para o frontal, de olhos fechados, mas aqui para o frontal a energia está subindo, você está fazendo um autopasse, né? E por vezes, inclusive, pode acontecer, nesse processo de meditação anímico mais profundo, entidades espirituais necessitadas de atendimento virem e se aproveitar desse momento. Por vezes acontece, a gente está fazendo meditação e perceber uma presença, perceber uma entidade que entra no campo, tu nota que está se beneficiando daquele teu momento de interioridade, de prática espiritual, que necessariamente não quer dizer que seja mediúnico, embora pode
sem você ver, sem você perceber, existe um mestre espiritual, né? Tá lá ali meio de longe te olhando, né? Mas acontece, essa prática nós deveríamos fazer diariamente, assim como nós tomamos banho, lavamos a axila, né? Temos que tirar o mau cheiro, nós deveríamos fazer uma asepsia da nossa aura, da nossa psicosfera, diariamente através de uma prática, de uma meditação em casa, no seu local de oração, no seu altar, no seu quarto. Você se desligar um momento, você pode ter um santo, uma deidade no seu altar, né, direcionar sua fé, sua devoção para esse nome e forma dessa tradição de sagrado que você reverencia, e você se elevar espiritualmente. Tira 15 minutos diariamente que você está fazendo esse exercício de autopasse, né, de elevação do teu tônus vital, da tua energia pessoal, e energias enfermas, negatividade, isso vai se soltando. É possível a gente fazer isso, e com a prática, com o método, com a repetição, a gente percebe que isso vai tendo muita força. E eu diria até que, nesse momento de pandemia, eu acho que eu não estaria tão bem como eu acho que eu estou, não sei, eu acho que eu estou bem, estou equilibrado, se não fosse essa prática de meditação de yoga, diária, né, que a gente faz já de alguns anos, diariamente, tem um momento que você pratica a meditação e pratica yoga. Eu digo que é como tomar um banho na aura, é como se você pegasse o teu corpo astral, fosse lá embaixo de uma cachoeira, desse um banho e voltasse. Mais ou menos seria algo parecido. Sim, isso aí. No magnetismo, né, que eu sou estudioso, a gente também tem esse preceito de que o autopasse ele é totalmente possível, nesse sentido anímico. E como você falou, né, a gente nunca está sozinho, né? Então, mesmo que eu não esteja mediunicamente chamando por nenhuma entidade, eu estou ali naquele momento de oração, de introspecção. No magnetismo tem até uma movimentação que você, como os guias fazem, né, que faz em si próprio. Muito possivelmente tem algum guia ali te amparando naquele momento, né? Então, apesar da gente não invocá-lo naquele momento, não chamá-lo, ele está por perto ali, olhando nosso trabalho mental, nossa movimentação, né? E Felipe, na yoga, diz que nós temos um guru interno, né? Um guia que ele é infalível, que é a nossa alma, que é aquela essência divina que é o Deus em nós, né? Isso. Então, quando você sintoniza com essa potência interna que todos nós temos, por ressonância, os demais corpos espirituais, chakras, se alinham. Nós temos esta possibilidade e esta capacidade. Embora as religiões tradicionais nos tiraram isso, né, nos infantilizaram, porque eu tenho que ir lá pedir a bênção, eu tenho que pedir a unção do ministro religioso, eu não consigo chegar a Deus se não for através do ministro religioso, mas não, eu consigo, essa estrada está dentro de cada um de nós. E essa capacidade anímica, ela no terceiro milênio, cada vez vai ser mais ampliada. Embora a gente não está aqui desprezando ou desconsiderando o amparo de um guia espiritual, não. Mas o guia espiritual genuíno, ele quer isso. Ele quer que você caminhe para essa possibilidade de reencontro divino consigo mesmo. E é tão bom quando a gente não está bem e a gente para, bom, eu vou fazer uma meditação agora no final da tarde, vou parar porque eu não estou bem, e você sai renovado daquela prática, e você diz, puxa, eu tenho essa possibilidade dentro de mim, basta eu praticar com método, com respeito, com devoção, né? Isso aí. Aí isso entra, a gente tem acho que mais uma perguntinha ali, mas acho que você está com pressa? Não. Não? Isso entra numa pergunta. Se você quiser tocar, eu não sei qual horário que você tem, mas se você quiser fazer 1h30 de live, não tem problema nenhum da minha parte. Tá, então vamos mais um pouquinho. Aí eu estava pensando exatamente isso que você comentou agora, e aí eu escrevi aqui bem no início da sua fala, não lembro exatamente onde, mas me veio essa ideia, porque no Servidores de Jesus não é muito comum as casas espíritas, vamos dizer assim, do espiritismo
mais tradicional, né, de Kardec, ter esse tipo de trabalho, mas a gente tem nos Servidores de Jesus, que é a consulta com as entidades. E aí eu já fui até coordenador, inclusive, de uma parte desse trabalho, e aí me veio isso na cabeça. Muitas pessoas veem essa consulta, né, nessa consulta, um lugar para sanar os seus problemas todos ali, né? E eu fiquei pensando, enquanto você falava, acho que cabe bem essa pergunta. Você acha que esse é o real objetivo da consulta, assim, sanar os problemas ali, vamos dizer assim, mais imediatos do consulente, da pessoa que procura? Não é esse o objetivo, embora as pessoas, no seu anseio, tenham essa expectativa, né? Por vezes, chego ali na frente do médium e despejo tudo, quero resolver toda a sua vida ali naquele momento. E uma entidade esclarecida, de fato orientadora, vai agir dessa forma, embora, quando a gente traz para o campo do mediunismo, tem de tudo no mediunismo, né? Você basta dar uma navegada aí no YouTube que você fica, às vezes, até chocado, né? Mas não é a finalidade. Eu diria que o aconselhamento é indicar setas no caminho, mas cada caminhante tem que dar os passos, né? Não dispensa o esforço pessoal. Não adianta dar o peixe pronto, temos que ensinar a pescar. Então, nós, no Triângulo da Fraternidade, a gente faz mais com menos. A gente faz, às vezes, a Umbanda do desencanto, né? A Umbanda do desencanto é aquela que o indivíduo vem cheio de expectativas de resolução imediata, rápida e, por vezes, até milagrosa, e ele sai com um puxãozinho de orelha, né? Para ele ter mais vontade, se esforçar mais, acordar um pouquinho mais cedo, brigar menos com a esposa, com os filhos. É isso aí, é o dever de casa, né? Não tem jeito, né? Claro que os guias nos auxiliam, porque tem momento... Se nós formos fazer uma reflexão mais profunda, até quando a mediunidade, nesse modelo de pronto-socorro, em alguns aspectos até assistencial, ela vai existir? Vai chegar um momento que não vai ser mais necessário, mas nós estamos ainda longe disso, porque tem aquelas pessoas na sociedade abrangente que, de fato, são esforçadas, estão buscando uma espiritualidade sadia, mas tem momentos que a pessoa não consegue. É mais forte do que ela. Ela se vê em desequilíbrio, é mais forte do que ela, porque está no subconsciente ainda, né? Aqueles hábitos que a gente traz do subconsciente são muito fortes. E quebrar isso de uma hora para outra, eu digo assim, né? A tradição do Oriente fala almas condicionadas. Almas condicionadas são aquelas que os hábitos comandam. O indivíduo acha que tem livre-arbítrio e não tem, porque os hábitos o comandam. Ele não manda em si mesmo, são os hábitos que mandam nele. Então, o cidadão comum, muitos momentos, realmente ele precisa de um aconselhamento, por vezes de uma descarga, de um elemento, de uma simpatia, para ele se levantar naquele momento. E a gente sabe que dentro da esfera de tarefa de cada consciência no mundo espiritual, tem espíritos que estão especializados em ir lá fazer uma limpeza energética, ir lá no lar, né? Ir aonde está aquele obsessor, digamos assim, oportunista, né? Que está ali só se aproveitando daquele desequilíbrio, ir lá e arrumar aquela situação. Existe esse aspecto ainda, né? Que é necessário, para que a partir desse pronto-socorro, desse auxílio, o indivíduo continuar na sua caminhada por si só. Mas vai chegar um momento, Felipe, eu sinto isso com muita tranquilidade, nessa nova era, nesse terceiro milênio, que a mediunidade ela vai ser, não é que ela vai deixar de existir, ela vai ser completamente um novo contexto, contextualizada de maneira diferente. E já estamos nesta era de parceria, né? É parceria com o plano espiritual. A mediunidade não é mais como era 30 anos atrás, 40. Hoje temos é até difícil hoje formar um médium de aconselhamento na Umbanda, porque não tem mais médios de incorporação, estão cada vez mais raros médios de incorporação. E os jovens que chegam são todos intuitivos. Então, você vai
Você não vai permitir que o médium intuitivo dê um passe? Porque não, nós temos que nos adaptar, reconfigurar dentro do momento atual, e vai chegar um momento que a mediunidade assistencialista, mas deste pronto-socorro, ela vai perder o sentido, né? Haja vista a consciência coletiva que nós vamos ir criando mais adiante. Sim. Você está falando uma coisa, eu estou ficando até mais feliz aqui, mais consolado, porque a minha mediunidade é muito assim, sabe? Eu sinto a presença, às vezes eu ouço ou percebo a voz na minha cabeça, mas eu não consigo dar passividade, não tem essa, sabe, essa coisa da passividade, da incorporação. Isso é o que está preponderando hoje em dia. Isso é o que está preponderando hoje em dia. Eu diria que você é um espírito com um karma mais leve do que aqueles 40, 50 anos atrás. Porque... não sei bem se é isso, não. Mas é isso mesmo. Antigamente era muito comum, né, essa mediunidade de incorporação, efeitos físicos, e hoje em dia a gente vê que vai caminhando para essa coisa da intuição, para a coisa da parceria mesmo, como você falou, né? Exige mais estudo, mais autoconhecimento, né? Ele tem uma abordagem um pouco diferente no seu método de educação mediúnica. Porque não é você botar o médium a rodar. Antigamente o médium ia para o desenvolvimento, botava o médium a rodar, né? Não é isso aí. Tem que ter mais instrução, mais diálogo. Você tem que aprender a lidar com a mediunidade consciente, intuitiva, que você fica com a percepção ampliada e canalizar isso. E a força de um passe, de um atendimento espiritual, não está no nível da incorporação. Não é o fato de estar mais ou menos incorporado que vai determinar se o consulente vai conseguir alcançar aquilo que ele está buscando. Existe todo um processo, vários fatores kármicos, intercessão espiritual, o momento que aquele indivíduo está passando. Embora no imaginário popular o indivíduo quer sempre ir com aquele que incorpora mais, né? Aquele que dá mais tapa no peito, aquele que movimenta mais. Bom, eu quero ir com aquele lá porque eu acho que aquele realmente ele é mais forte. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por vezes você vem na assistência, não toma nem passe, assiste uma palestra, você não se acha digno de tomar um passe naquele momento. Olha, a casa está muito cheia, eu vou deixar, não vou tomar um passe, vou só assistir a palestra. E você está recebendo. E recebe durante o sono físico, e você nem passou no passe. Outro foi lá, passou no passe, conversou com o médium e não recebe nada. Por que acontece isso, né? Sim, é muito pessoal, né? É muito de cada um mesmo. Pessoal, é do momento de cada um, e a gente nunca sabe, nunca deve afirmar, né? Pode acontecer uma cura fenomenal em qualquer momento, e por vezes o indivíduo vem e você acha que o indivíduo, não, esse aqui realmente ele tem merecimento, aí não acontece nada. Então não cabe a gente, né, definir isso aí, né? Sim. Vamos lá, vamos para mais umazinha aqui. Luiz Fernando. E pergunta: a presença física para o passe e aconselhamento com as entidades possui uma força energética grande. Será possível esse tipo de atendimento à distância? Será uma nova tendência que irá acontecer? Parecido com o que a gente estava falando aqui. Né? A presença, ela sempre materializa aquela expectativa que a gente tem, ela torna concreta aquela expectativa que a gente tem em relação ao espiritual. No momento que eu estou... Na Umbanda isso é muito peculiar. No momento que eu estou na frente de um caboclo, de um preto velho, nos seus trejeitos peculiares, né, no seu modo de falar, materializa essa força para mim e eu me sinto mais confiante. Né? De repente, não é que seja mais forte, mas como o meu nível de confiança está ali na minha frente, eu me abro mais para receber isso aí. A questão dos atendimentos à distância sempre houveram, nunca deixaram de existir ao longo da história da humanidade. Isso, nós temos registros disso desde o Evangelho de Jesus, né? Muito antes. O Jesus, quando foi abordado pelo centurião, né? Que o seu filho estava enfermo, febril,
Jesus manda ele ir, né, que a cura aconteceria, ele chega lá, e no momento como Jesus ordenou que ele fosse, que a cura ia acontecer, no mesmo momento, à distância, houve uma cura. Então, o mestre não precisou ir lá presencialmente. Podemos até afirmar que existiam anjos ou espíritos dentro de uma grande legião que atuavam com Jesus. Mas é também possível que a própria força anímica do mestre, né, a luz que ele trazia dentro de si com a comunhão com Deus, ele um canal, né, divino em terra, a sua própria vontade mental, ele tinha a possibilidade de intercessão e da cura à distância. Então, isso sempre aconteceu. Nós estamos muito distantes de ser um mestre Jesus, né? Nós precisamos de algo concreto, precisamos de uma forma, do nome, de um fenômeno, por vezes. Mas, se isso vai ser uma nova tendência, eu diria que após o Covid, muita coisa vai ser diferente. A gente está se reaprendendo muitas coisas, e para o plano espiritual não existe limites. Não pode faltar ética, não pode faltar caráter na nossa intenção em termos de espiritualidade. Agora, o método, para o plano espiritual, eles vão chegar lá, não importa, né? Mas creio eu que essas ferramentas de conferências online, até para estudo, posteriormente, após a pandemia, elas vieram para ficar. Eu acho que não tem mais volta isso aí. Eu também acho. Eu estava pensando isso hoje, né? Eu estava falando assim, poxa, antigamente a gente queria uma presença do Norberto, a gente tinha que custear, né? Às vezes o palestrante vem por conta própria, na grande parte das vezes a instituição custeava aquilo, e a gente fazia ali um ratatá, trazia, né, o médium lá da cidade dele, para ele vir aqui, ficar no hotel ou ficar na casa de alguém também, se às vezes acontecia, para fazer uma palestra. Aí eu estava pensando isso hoje. Eu assim, poxa, como que a gente tinha essas ferramentas à disposição, né? Hoje, se a casa estivesse funcionando, eu poderia botar você num telão, lá no centro, né? E eu ali como um mediador, você numa outra câmera vendo o público, e fazer uma palestra sem sair da sua casa, da sua cidade. Poderíamos fazer uma conferência só com corpo mediúnico, usar uma plataforma, né, fechada, e todos terem acesso, poderem interagir. Então, as possibilidades hoje são bem interessantes, né? Então, esse é um aspecto positivo do isolamento que a gente está imposto, né? A gente teve que buscar ferramentas, tecnologias que foram aprimoradas, né? Para a gente. Nós estamos aí utilizando, você está utilizando o StreamYard, né? Que é uma plataforma que dá a oportunidade da gente estar fazendo esse intercâmbio, né? Isso aí. Vamos lá, então, a ultimazinha para a gente fechar. O Paulo está perguntando qual a importância dos banhos de ervas, limpeza e energização. Duas perguntas. O uso das folhas, ela tem todo um fundamento, né? Porque além do princípio ativo, farmacológico, né, químico que cada folha tem, quando em associação, essas folhas, elas têm um efeito sinérgico. E dentro de um contexto espiritual, amplia isso aí. Então, a gente tem, digamos assim, uma possibilidade muito boa na utilização desse herbanário, da fitoterapia, das folhas, é muito saudável, né? Tanto no aspecto de limpeza energética, como de fortalecimento do tônus, né, vibratório pessoal. Claro que a gente deve conviver com isso, mas que isso não dispense a nossa esforço pessoal. Não adianta nada eu tomar um banho de folha, seja para qualquer finalidade que for, dentro de um processo espiritual, e eu vou para o meu encontro espiritual, para a minha reunião, e não estou pacificado com o meu colega de corrente, ou o inimigo no trabalho, ou seja onde for, né? Eu chego lá no altar, no congá, mas estou com aquela quizila, com aquela raiva, com aquele ódio, enfim, com aquela demanda pessoal.
a folha ela vai ter o efeito meramente químico naquele momento, mas não vai se tornar perene dentro do indivíduo, né? Então a gente deve sempre equilibrar todo e qualquer elemento litúrgico no campo da energia com a nossa condição interna, aquilo que eu falei no início, né? Eu devo e posso tomar um banho de erva para limpeza e energização? Sim, sempre que necessário. Mas não faça disso uma dependência, uma bengala que dispense você de você desenvolver internamente a possibilidade de uma autolimpeza e uma autoenergização. Nós temos essa capacidade. Eu posso sair, dar uma caminhada numa praça, eu posso abraçar uma árvore, eu posso ver o nascer do sol ou o pôr do sol, escutar o canto dos pássaros, me sintonizar com essa manifestação divina através da natureza e levar a minha vibração. E a partir daí eu já estou me dando uma autolimpeza, uma energização, uma boa caminhada de 15 minutos, tomando um banho de sol, tu já está fazendo toda uma limpeza. Então, nós temos tudo isso dentro de nós, né? Ar, terra, fogo e água, este potencial divino dentro de cada um de nós. Isso aí, Norberto. Olha, o pessoal já estava comentando aqui que foi muito bom, maravilhoso, né? Que troca que a gente fez aqui, né? Muito bacana isso. Só isso, né? Eu penso aqui, como você falou, o fato da gente estar aqui, o público interagindo nessa conversa, nesse ambiente voltado para nós, para a autoconsciência, para o autodesenvolvimento, falando de espiritualidade, a gente já está também tomando um passe, né? A gente já está fazendo uma limpeza, né? Só nesse processo aqui de um bate-papo, de uma conversa, de uma interação. Então, como você falou, né, um momento atrás, a gente fica, às vezes, muito ligado no fenômeno em si e esquece desse potencial que a gente tem, né? Jesus falava, né? Brilha a vossa luz, né? Vós sois a luz do mundo. Então, a gente precisa despertar esse potencial e eu vejo que esse momento que a gente passa agora nos pede isso de alguma maneira. Está sendo positivo nesse aspecto de mergulho interior, né? De você escutar a voz do silêncio. Nesse último ano, agora em março, faz um ano que a gente está com a casa fechada, nós retornamos ali, eu acho que foi em julho, agosto do ano passado, mas foi 1 mês e meio que era bandeira amarela, depois voltou bandeira vermelha, até agora o negócio está enroscado. Estamos assim no ápice do colapso, a gente está aqui no Rio Grande do Sul está em colapso, não tem emergência hospitalar, não tem leito nenhum. Os principais hospitais aqui estão em colapso. Momento muito difícil. Mas tem um aspecto positivo de tudo isso aí, que nós fomos obrigados a ficar mais conosco mesmos. Uhum. Por que isso está acontecendo no inconsciente coletivo? Por que esse movimento todo? Qual foi a força divina que criou o Covid? Porque o Covid foi criado por uma força divina. Não vai dizer que é um acaso. Vai dizer que é uma organização do umbral inferior que trouxe, que nem alguns evangélicos fazem, demonizam o vírus. Não. Na tradição do Oriente, Deus tem a trindade hindu, né? Krishna que não é Krishna, nós temos Shiva, Brahman e Vishnu. Vishnu é o inseminador, né? O germinador, o criador. Brahman é o sustentador, o mantenedor. E Shiva tem um aspecto de destruidor, de fim de ciclo. A dança cósmica de Shiva, né? Ele está destruindo estrelas e recriando estrelas. A respiração, né, se contrai e vem. Então, tudo faz parte de um movimento cósmico, divino. E nós devemos ter o respeito a esse aspecto destruidor de Deus, né? Porque se nós formos encarar assim, o que está acontecendo por trás de todos esses desencarnes, é uma limpeza na psicosfera do planeta. E esses que estão desencarnando,
estão desencarnando com galhardia, mais limpos do que quando estavam em terra, porque está registrado no seu DNA espiritual a sensibilidade à ação do vírus do Covid nesse momento. A ciência está estudando o que estabelece que rapidamente, na mesma idade, rapidamente, ele se fica enfermo e outro não. Já estão pesquisando alguma coisa a nível ali do DNA para descobrir o que é. Mas isso é mais profundo, é espiritual. Se nós entendemos isso e respeitarmos esse movimento divino, e esse respeito não é passividade, não é no sentido de ter uma explicação intelectual e dizer, isso é karma, esses que estão morrendo é karma, tinha que acontecer. Não, isso é muito simplório. Nós temos um despertar da gratidão a Deus por esse momento que nós estamos passando. A gratidão pela oportunidade de rever nossas relações pessoais, nossas relações de trabalho, revermos nossos métodos de trabalho espiritual, a possibilidade de termos mais tempo conosco mesmo, porque o problema não é o tempo que eu tenho sobrando. O pessoal diz, eu estou em casa, aí eu brigo com o filho, brigo com a mulher, eu fico estressado, fico ansioso, fico com depressão. Não, o problema não é o tempo, cara. Nem você está em casa, o problema é você. É dentro de você o problema. Né? Se você não está conseguindo preencher com o exterior o que está ausente dentro de você, agora você não tem mais isso lá para fora, aí explode dentro de você. Mas o que está faltando para você encontrar isso dentro de você? Então, existe todo um movimento educativo das consciências que nós estamos vivenciando nesse momento. E eu tenho absoluta certeza, Felipe, que o plano espiritual está auxiliando a todos que estão desencarnando. Todos. Assim como um bebê nasce num berçário e não falta, naquele momento, não está faltando do lado de lá. Todos, indistintamente. Aparentemente, aquele que foi desencarnou numa fila, esperando um leito, não conseguiu atendimento, é esse que está sendo mais atendido do lado de lá. E tudo que está acontecendo é para o nosso melhor. Com certeza. Do mínimo que podia acontecer, assim, de ruim, foi permitido nesse momento, é o melhor para a nossa consciência coletiva, para a nossa humanidade. Eu não tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida, eu também não. É muito bom, amigo. Pena que termina, né? Vamos marcar um outro bate-papo. É sempre bom demais ter conversas assim, né? Tão lúcidas, tão luminosas como essa que a gente teve aqui. Bom, a gente costuma pedir, eu nem combinei isso com você, peço até desculpa. A gente costuma pedir para o palestrante fazer uma prece final. Você se incomoda? Não. Não? Então, vamos lá. Eu queria agradecer a todos os orientadores espirituais do Grupo Espírita Servidores de Jesus pela oportunidade de, mais uma vez, servirmos a Deus, servirmos a obra divina em terra. Que a gente saia desse breve encontro na noite de hoje com uma consciência melhor, mais espiritualizada, com mais discernimento, com mais humildade e com profunda gratidão a Deus e profunda gratidão pela oportunidade de estarmos vivos nesse momento, ocupando esses corpos humanos, físicos, e interagimos entre nós na busca da expansão da nossa consciência, da nossa espiritualidade. Que Jesus, o Divino Mestre, Oxalá, nos ampare sempre, que não nos falte a luz divina em nossos caminhos. Muito obrigado. Graças a Deus. Então é isso. Norberto, mais uma vez, gratidão por tudo. Agradecemos também a todos os amigos, amigas que compartilharam aqui conosco, que estiveram presentes, aqueles que vão vir futuramente na gravação, né? A gente espera sempre que as palestras sejam um pouco de luz nesse momento que a gente vivencia. Então é isso. Gratidão a todos e até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Axé, Saravá, Namastê.